Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça na psicanálise de Jacques Lacan para tentar entender um pouco da arquitetura complexa da nossa mente. É uma jornada em tanto que busca decifrar aquelas forças invisíveis que, no fim das contas, nos moldam. E para começar, vamos direto ao ponto, com uma daquelas perguntas que pegam, né? Por que a gente se apega tanto naquilo que nos faz sofrer? Parece que não faz sentido, mas é uma coisa que, de um jeito ou de outro, todo mundo já sentiu na pele. É um paradoxo em tanto. Então, para começar a desembolar essa história, a gente precisa encarar uma ideia, olha, uma ideia bem radical. E se aquela voz dentro da nossa cabeça, sabe? Aquela que a gente chama de eu, e se ela não for 100% nossa? Pensa nisso. Bom, a teoria do Lacan vai dizer que uma das raízes mais fundas do nosso sofrimento vem de uma coisa chamada alienação. E o que é isso? Basicamente é a ideia de que a gente vive, muitas vezes sem nem se dar conta, seguindo um roteiro que não foi a gente que escreveu. Ok, mas se não fomos nós, quem foi que escreveu esse roteiro? É aí que entra um conceito que é chave para entender tudo isso, o grande outro. E olha, não é uma pessoa, tá? É tipo uma estrutura gigante, invisível. Pensa na linguagem, nas leis, na cultura, nas expectativas da família, tudo isso que já estava aí muito antes da gente nascer e que nos forma desde o primeiro dia. Eu sei, essa ideia pode parecer meio abstrata, né? Mas fica super concreta quando a gente olha para o nosso dia a dia. Essa tal fala do outro não é nada místico. Sabe o que ela é? É a voz dos nossos pais que ecoam na cabeça. São as regras da sociedade que a gente segue no automático. São aqueles sonhos que a gente jura que são nossos, mas que no fundo podem ser só um espelho do que os outros queriam pra gente. Certo. Então, se a gente é tão influenciado por essa fala do outro, fica a pergunta: como é que se forma a nossa identidade, o nosso senso de eu? Pois é, a resposta é um pouco contraintuitiva. A gente olha para fora para construir o que está aqui dentro. E o Lacan ilustra isso de um jeito genial com uma ideia chamada estágia do espelho. Imagina só, um bebezinho. Ele não se percebe como uma coisa só. Para ele, é tudo meio solto, um amontoado de sensações. Aí, um dia, ele se vê no espelho e pela primeira vez vê uma imagem completa, unificada. E nesse momento rola um clique. Opa, esse aí sou eu. Essa é a primeira sementinha do nosso eu. E isso nos leva para uma distinção super importante. De um lado tem o eu. Essa é a nossa selfie, sabe? A imagem bonita, coerente que a gente mostra para o mundo. Mas por baixo de tudo isso tem o sujeito do inconsciente. E esse sim continua fragmentado, cheio de buracos, atravessado pela linguagem e pelos desejos daquele grande outro. A gente vive nessa tensão o tempo todo. Tá, mas e aquilo que não se encaixa? Aquelas experiências traumáticas, as partes da gente que não cabem nessa foto bonita e que a gente não tem nem palavras para descrever. Isso é o que o Lacan chama de o real. É aquilo que não dá para botar em palavras. Mas não quer dizer que vai embora. Pelo contrário, ele insiste, ele volta, e muitas vezes volta como um sintoma. Certo, já vimos que a nossa identidade é uma construção e que somos falados pelo outro. Mas a pergunta lá do começo ainda está no ar, né? Por que a gente repete o sofrimento? A chave para esse mistério está num conceito poderoso e bem complexo: o gozo. E aqui, atenção, é fundamental não confundir gozo com prazer, são coisas bem diferentes. O prazer busca a tranquilidade, o equilíbrio, baixar a tensão. Já o gozo, ou jouissance, é um algo a mais, é uma forma de satisfação que vai além do prazer, que a gente encontra no excesso, no limite. E o mais doido é que muitas vezes ela está ligada diretamente à dor. Para isso ficar mais claro, vamos pensar num exemplo clássico de consultório. Sabe aquela pessoa que passa a sessão inteira reclamando, contando com detalhes o quanto sofre no relacionamento tóxico, mas que, de um jeito que parece inexplicável, sempre volta para ele? Então, aqui está o pulo do gato. A pessoa não volta porque sente prazer. Óbvio que não. Essa repetição toda é movida por uma busca inconsciente por essa forma muito específica de gozo. É uma satisfação terrível? Sim. Mas de algum jeito é uma satisfação que organiza a vida daquela pessoa. E é algo que lá no fundo do inconsciente ela simplesmente não consegue largar. Beleza, mas se a gente está preso nesses padrões, repetindo em busca de uma satisfação que dói, tem saída? A proposta da análise lacaniana é justamente essa: olhar para esse ciclo e descobrir um jeito de desestruturar ele. E o trabalho clínico, então, não é só chegar e falar, sai dessa, não é dar conselho, é um trabalho muito mais fundo.
É um trabalho de detetive, sabe? De investigar, de conseguir dar um nome e, finalmente, de desmontar a lógica por trás dessa satisfação que mantém a pessoa amarrada no próprio sofrimento. Resumindo a ópera, então, o que se busca na análise é fazer um percurso, uma jornada para identificar qual é essa fala do outro que está mandando no roteiro, para reconhecer qual é a cara do nosso gozo particular. E com isso em mãos, aí sim, se abre a chance de quebrar esse ciclo e, quem sabe, inventar um jeito novo de viver. E para fechar, fica aqui uma provocação final. Uma daquelas que é meio desconfortável, mas que também abre um monte de portas. E se a nossa maior prisão não for feita de grade de verdade lá fora, mas de um tipo de satisfação aqui dentro, que a gente nem tem coragem ou nem tem palavras para dar um nome? Fica aí a reflexão.